Olá, que Jesus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Iremos conversar hoje sobre um assunto que interessa a todas as famílias. O tema do programa de hoje é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nosso convidado é o dirigente da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade, Goiás, Anderson Máximo. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Renato. Prazer estar no programa Espiritismo em Ação. Anderson, para iniciarmos nosso diálogo, gostaríamos de saber qual a necessidade da vida em família. A vida em família, ela é fundamental para a nossa melhora interior. O melhor meio de quebrarmos o egoísmo, o orgulho que está em nossos corações é através da constituição de uma família. Aquela mãe, aquele pai que possui um alimento apenas, constituindo uma família, aprende a saber dividir. Aprende a construir a responsabilidade do exemplo, dos bons caminhos a serem traçados dentro do meio da família. Então a família é um meio de evolução espiritual que Deus possibilita para todos nós no planeta Terra. Anderson, aqueles que propiciaram a possibilidade, a oportunidade da reencarnação nossa na Terra, que são os nossos pais, essa situação está no patamar do acaso? Renato, não existe acaso na obra divina. Somos filhos dos nossos pais por um propósito espiritual. Há toda uma construção espiritual para a construção da nossa família. A gente poderia chamar um planejamento mesmo? Um planejamento familiar, um planejamento que entrelaça os nossos laços, que via de regra não são de hoje, são laços do passado. Já estivemos juntos, talvez em outra forma familiar, mas já estivemos juntos, compromissados em outras encarnações e estamos juntos novamente para honrar os compromissos adquiridos. Muito bem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Allan Kardec fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Em que consiste esses dois tipos de parentela? O corpo procede do corpo e o espírito não procede do espírito. O espírito que somos nós é uma construção de Deus. Então nós temos o nosso laço sanguíneo, consanguíneo, que são aqueles filhos que Deus nos presenteia, que são os laços corporais. E temos também a nossa grande família universal, que faz parte da parentela espiritual. Nós temos um compromisso sim com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, mas temos um compromisso com a parentela espiritual, que são todos os habitantes do planeta. A evolução planetária, a melhora do planeta, fora da caridade não há salvação. A transformação de todos que habitam faz parte desse processo de parentela espiritual que Jesus nos exemplifica. Nós poderíamos então, nessa ótica, tratar da sociedade como sendo uma grande família? Sendo uma grande família. A dor do meu próximo é a dor que também atinge a mim. Ela deve nos incomodar, né? Deveria nos incomodar, por isso a necessidade da caridade, de auxílio aos corações necessitados. Então ultrapassar a barreira do nosso lar. Devemos sim amar os nossos parentes, amar os nossos filhos, dar a ele toda a condição necessária para a construção do homem de bem, mas ultrapassar essas paredes para vivenciarmos também a família espiritual, que é toda a parentela que habita o planeta Terra. Anderson, é em razão disso que a gente percebe, às vezes, essa afinidade que não raro extrapola esse círculo acanhado da família. Ou, às vezes o cidadão ele se dá muito melhor com um parente, com um colega, um amigo de infância do que propriamente a pessoa de dentro da sua casa. Como que se explicaria isso? Para todos nós percebemos que a presença do espírito ela é muito maior do que a do corpo físico. Essas afinidades espirituais que compõem a parentela espiritual. Nós temos verdadeiras afinidades com pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizades, né, com amigos de trabalho, companheiros de casas espíritas, né, parece que é um mero reencontro de almas. Né? Então é essa parentela espiritual que nós já traçamos, já convivemos, já estamos juntos e é um reencontro. Na verdade, nós estamos no planeta Terra nos reencontrando para honrar compromissos. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação e conversamos hoje sobre o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Anderson, nos 10 mandamentos trazidos por intermédio de Moisés, Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, o mandamento 4º é: honrai a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Por que é necessário honrar pai e mãe de acordo com o mandamento? Renato, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também que a ingratidão é uma situação muito danosa para nós. E a ingratidão dos filhos para com os pais, ela é odiosa. Ela é agravada, né? Ela é muito mais agravada. Nós estamos encarnados porque tivemos um pai e uma mãe. O mínimo que se espera de um cristão, e nós espíritas, né, que estudamos e sabemos que estamos nessa composição familiar, não é o acaso, é que nós doemos aos nossos entes queridos o melhor dos nossos corações. Não apenas em bens materiais, mas que ultrapassemos esses bens materiais com o afago de um filho amoroso, né, com o ombro amigo, com o companheirismo. Nossos pais, como nós também caminharemos para uma idade avançada e necessitam dos cuidados de amor, de carinho. Então, nós devemos honrar de todas as formas os pais e as mães que habitam o planeta Terra. E também uma via de mão dupla, pois seremos pais no futuro e também nos tornaremos velhos. E qual o exemplo que estaremos deixando para os nossos filhos, se não cuidarmos bem dos nossos pais? Se o desencarne não nos visitar antes disso, né, seguramente nós vamos chegar nessa posição de termos os nossos filhos na condição de cuidar da gente, né? E, na verdade, quando nós sabemos que nós estamos sob a égide da lei de ação e reação, a gente provavelmente deve experimentar a mesma ação com que nós fizemos na ocasião que nós cuidarmos daquele que foram os nossos genitores, né? Por isso que esse mandamento é galgado no Decálogo. Faz parte, né, das 10 leis atuais que Moisés nos trouxe, né, que devemos honrar, ombreá-las da melhor maneira possível. Então vamos realmente refletir sobre o papel, né, como filhos, amar os nossos pais. Se porventura algum telespectador tenha alguma dificuldade de convivência com pai e mãe, esse é o momento adequado para olharmos, refletirmos e zerarmos amando-os sempre, né? Também temos erros, também temos dificuldades, temos que reconhecer essa situação. Anderson, em que consiste, como que a gente pode desdobrar, como que a gente pode ampliar este conceito chamado piedade filial? Piedade filial, ela ultrapassa, né, o amor filial. Nós devemos, como eu falei anteriormente, ver os nossos pais e esse amor, quando nós vivenciamos dentro dos nossos lares, ele se irradia para toda a humanidade. Porque se nós somos bons filhos, se nós vivenciamos a piedade, que é tratar os pais da melhor maneira possível, doar a eles o melhor dos nossos corações, dar a eles o ombro,
né, a condição segura de que eles têm verdadeiros filhos ao lado deles, ultrapassa essas dificuldades, nós estaremos trazendo para toda a humanidade um exemplo do bem, né, um exemplo de respeito, um exemplo de fraterno, né, de que nós estamos praticando a caridade dentro dos nossos próprios lares. Interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Honrar Pai e Mãe, ele fala que não consiste apenas em fazer aquela que seria a nossa obrigação, de zelar deles, né? Mas em até, às vezes, agradar com mimos, com cuidados, com zelos, uma situação que demonstra carinho, né? Fraternal acima de tudo, né, Anderson? Renato, hoje a grande dificuldade que tem se enfrentado, e é uma alegação até para fuga dos pais, é a falta de tempo. Muitos pais queriam apenas serem ouvidos pelos filhos. O filho poder sentar e ouvir ouvir aquele pai, aquela mãe que necessita conversar. E isso é uma caridade, né, gratuita. O mínimo que nós podemos fazer para os nossos pais, né, que, volto a dizer, nos possibilitaram estarmos encarnados. E o interessante que a gente observa também que, na verdade, a associação tempo serve mais como desculpa, porque o que importa, na verdade, é a qualidade daquilo que se faz, né? O tempo pode ser uma fração de hora, mas desde que seja bem proveitoso, que seja realmente carinhoso, que seja atencioso, fraterno, com dedicação realmente, com interesse, às vezes naquelas confissões, naquele bate-papo, às vezes comezinho, né? Que é apenas relatar o que foi que aconteceu ou rememorar determinado fato, e a gente, com essa desculpa de não ter tempo, falta com a caridade dentro da nossa própria casa, né? É verdade. E a grande vivência da modernidade hoje tem feito com que as famílias se modifiquem, né? Então, o tempo ele tem que ser utilizado da melhor maneira possível. Então, não adianta nós estarmos numa reunião com os nossos pais ou com os nossos filhos no computador, ligado à internet. O momento é de confraternização, de uma conversa fraterna, né, de um afeto, de criação de vínculos, né, de vivenciar esse momento que pode ser que não aconteça mais. Então, vamos olhar para dentro dos nossos lares e vivenciar esses momentos da melhor maneira possível, pois o tempo não volta e as oportunidades também. O interessante é que a gente também não pode fechar os olhos à dificuldade de relacionamento que a gente observa, e é também trivial isso na nossa sociedade. De fato existe, e é natural que isso aconteça, e era isso mesmo que a gente queria perguntar, dessa naturalidade. Como se explica, então, esses relacionamentos difíceis que não raro a gente observa entre pais e filhos? Como se explica isso, Anderson? Nós encarnamos com o nosso pai e a nossa mãe por uma programação espiritual. Deus possibilita o nosso esquecimento do passado e, via de regra, nós estamos juntos nesta caminhada familiar, contraindo dívidas comuns. Se nós possuímos dívidas, nós devemos pagar as nossas dívidas. E vamos pagar as nossas dívidas de maneira comum, em família. Então, Deus possibilita o esquecimento para que eu olhe para o meu pai, para a minha mãe, amando-os e também, né, diminuindo essas dívidas do passado. O Evangelho nos narra uma passagem interessante, que Jesus, quando estava em meio à multidão, e certa pessoa veio dizer que estava lá de fora a sua mãe com os seus irmãos que queriam falar com ele. E ele fez a pergunta, então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O que desdobramento a gente pode ter dessa passagem evangélica? E nós vamos pedir apenas para que a gente fique com essa resposta no próximo bloco. Acompanhe os nossos intervalos e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre um dos 10 mandamentos: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Com o nosso companheiro aqui, o nosso irmão Anderson Máximo. Anderson, nós falamos no bloco anterior e voltamos então ao questionamento, que é aquela passagem evangélica onde Jesus, sempre envolto da multidão, é questionado sobre a presença da sua mãe e os seus irmãos que o aguardavam fora do recinto. E ele aproveitou a oportunidade para lançar o questionamento: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que ensinamento nós podemos tirar disso? O que Jesus de fato quis dizer com isso? Ele, por acaso, ele estava colocando em xeque esta condição de que nós devemos honrar os nossos pais, questionando a sua filiação daquela forma? Não, de maneira alguma. Jesus, na sua sabedoria, ama Maria, sua mãe santíssima, e seus irmãos. Ele apenas quis enlarguecer os seus laços familiares, não restringir aqueles irmãos, a sua mãe que ali estava. E ele complementa dizendo: pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, né, será membro de minha família. Minha mãe e meus irmãos. Então, e nós, né, estamos fazendo a vontade, né, de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio há 2013 anos inaugurar a Era do Amor. E nós estamos levando esse amor para dentro dos nossos lares? Se nós estivermos levando e vivenciando esse amor filial dentro dos nossos lares, nós também somos, né, mãe e irmãos de Jesus. Interessante que ele deixa essa condicionante, né? Não basta, também naquela outra passagem que ele nos lembra, que não basta dizer Senhor, Senhor para fazer parte daquela comunidade, daquela pleiade, né, dos seguidores propriamente dito dele. Então ele usa dessa oportunidade para nos dizer que nós temos alguns requisitos para serem considerados aí nessa condição de grande filiação, grande irmandade que é a humanidade, né? E é importante esse exemplo de Jesus, que traz controvérsias, né? Traz muitas controvérsias, mas Jesus, volta a dizer, ele quis apenas dar uma conotação que a nossa família ela é muito maior do que a família sanguínea. Eu me preocupo com o meu próximo. Uhum. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, é a máxima, será que eu tenho vivido o amor ao próximo dentro do meu lar? Nesta plenitude, né? Dentro do meu lar, junto com o meu pai, junto com minha mãe, com os meus avós, com os meus filhos. Eu tenho conseguido vivenciar esse momento tão especial? Se sim, a gente pode partir então para um lado maior da amplitude do conceito, que é amar os nossos amigos, até aquelas pessoas que nós temos dificuldades. Se não, é o momento da reflexão. Preciso amar a mim e aos meus entes familiares, né, para que eu possa ter uma ideia, para que eu possa conceituar o que é o amor. Um ponto muito frágil dessa relação, que na verdade deveria ser, objeto de fortalecimento, inclusive, é o fato dos pais alcançarem já a idade avançada, serem os considerados idosos, né? E eles fatalmente, via de regra, vão se colocar na condição também de doentes, né? Necessitando aí de amparo. Neste momento, nós temos visto a sociedade, muitas vezes, os filhos abandonarem os pais. Acabam colocando nesses locais que, sem dúvida nenhuma, tem importância, né? Porque acolhem as pessoas de idade, mas muitas vezes nós observamos que eles servem mais de depósito de pessoas. Como encarar isso? Nós não devemos julgar esses companheiros, mas o mandamento honra pai e mãe, ele com certeza traz uma obrigação espiritual a todos nós, de que devemos cercar os nossos pais durante toda a encarnação dos melhores cuidados possíveis. Se estão pais e mães, é porque estão do nosso lado sempre. Nós devemos então, é uma via de mão dupla, como nós comentamos. O que eu tenho feito, o que eu tenho construído de relação fraterna com os meus familiares, é o que eu vou receber também. Por isso que muitos hoje
se sentem abandonados, conduídos com os enfrentamentos com os seus filhos, mas será que de fato vivenciamos o amor filial aos nossos pais? Nós estamos plantando e iremos colher. A lei da ação e reação. Essa lei divina, ela é imutável. Então, vamos vivenciar, vamos acolher os nossos pais, avós, pessoas de terceira idade, que já não detêm mais a capacidade física. Essa é uma realidade. Não detêm mais a capacidade física, mas necessitam muito dos nossos cuidados. E essa responsabilidade, ela é nossa. Ela não é do Estado. Outra coisa que nos ocorre, então, nessa linha de raciocínio que você expôs, é que sendo, então, uma colheita que eventualmente nós iremos fazer, na verdade ela não é nem eventual, ela é fatal, né? Seguramente nós iremos colher. Esses pais estariam colhendo aquilo que plantaram. É natural, então, que a gente deixe o curso acontecer normal, sem a gente interromper esse desígnio de Deus ou essa consequência do próprio livre-arbítrio, ou nós podemos interceder como pessoas cristãs no acolhimento para interromper esse sofrimento dessas pessoas. Nós temos vivido hoje grandes problemas familiares. Famílias Isso é fato, né? Vivendo desajustes de todas as ordens. Falta a vivência de Jesus nos lares, independentemente do credo, mas falta Jesus nos lares. Mesmo aqueles pais faltosos, aqueles que não honram seus compromissos, não compete a nós, filhos, né, deixarmos de tratá-los como pais, porque de fato eles que nos possibilitaram estar encarnados. Nós devemos trazer a eles todos os cuidados possíveis, amá-los, realizar o que estiver ao nosso alcance, e os equívocos cometidos por eles serão arcados com a lei divina. Não compete a nós julgá-los de maneira alguma. O consciente, aquele que é mais sábio, cuida daquele que é menos sábio, aquele que tem menos consciência, né? Quem está mais apto para resolver um problema dessa magnitude, senão aquele que tem mais noção do problema. É ponto de interromper o ciclo vicioso que fatalmente iria se desdobrar, né? Eu fui tratado assim, tratarei assim, né? E na verdade o fato não é esse. Nós temos que interromper para que a gente tenha ciclo novo de virtude, não de vício, né? Verdade. E a doutrina, ela traz essa quebra, né, desse ciclo vicioso, pois sabemos da lei da ação e reação, e se estamos enfrentando dificuldades, devemos enfrentá-las com resignação. E o respeito à filial, o amor a pai e mãe, é uma necessidade para quebrar o nosso egoísmo, trazer a humildade aos nossos lares, trazer uma composição familiar calcada em Jesus Cristo. Então, a família é a base da nossa evolução espiritual. Então, vamos, de fato, fazer muitas preces para que as famílias tragam Jesus para os seus lares e vivenciem, de fato, os seus exemplos. É uma necessidade que o planeta tem vivido. Nós vamos, então, agora assistir uma matéria que fala sobre o assunto. Acompanhe. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de trabalho e amor, honrando os vínculos dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização, a longo prazo, dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dele a regeneração e o processo se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de mãe e pai, a mulher e o homem, realmente credores destes títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. O que fazer em termos práticos, Anderson, no dia a dia, para melhorarmos a convivência familiar,
principalmente quando temos dificuldade de relacionamento com os nossos pais. E nessa esteira, neste raciocínio, mudando um pouco o foco também, porque na verdade o status de filhos, nós daqui a pouco iremos passar para o status de pai, né? Como fazer? Nós mudamos as pessoas pelo exemplo. Então é levar Jesus para a nossa convivência familiar, frequentando uma casa espírita, né, vivenciando a caridade através do exemplo, modificando o nosso comportamento. O culto do Evangelho no lar é um momento sagrado, sublime no lar, né, de trazer Jesus para aquele ambiente. Então, possibilitar que Jesus adentre ao nosso lar e que as suas máximas sejam aplicadas dentro do nosso lar. Vamos exercitar a humildade, isso é importante. E sempre pai e mãe, filhos nessa composição que estamos na Terra, necessitam de Jesus. Tolerância, paciência, né, são virtudes que nós precisamos muito no dia a dia. Caro telespectador, se você quer conhecer um pouco mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Anderson conosco no dia de hoje. Ficamos por aqui no programa Espiritismo em Ação, convidando vocês para uma próxima oportunidade. Que a paz de Jesus envolva você e a toda a sua família.